A indústria frigorífica brasileira desempenha um papel crucial na economia nacional, posicionando o país como o maior exportador de carne do mundo. Para manter a qualidade e a segurança dos alimentos, é fundamental seguir normativas rigorosas, implementar tecnologias avançadas e adotar práticas de controle eficazes. Essas medidas não apenas garantem a saúde do consumidor, mas também fortalecem a posição do Brasil no mercado global de carnes. E para falar sobre o assunto, eu recebo Amanda Barros, gerente técnica da BPA. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Mineira de Governador Valadares, Amanda Monteiro de Barros cresceu inspirada pelo avô materno, que ensinou desde cedo o valor da pecuária. As manhãs no curral despertaram sua paixão pelos animais e a levaram à medicina veterinária na Universidade Federal de Lavras. Seu caminho no agro tomou novos rumos. Do campo para a indústria, Amanda encontrou no setor de aves e suínos sua missão: representar, defender e impulsionar essa cadeia essencial para o Brasil. Mãe de um menino de 3 anos, ela divide seu tempo entre a profissão e a maternidade, encontrando nos raros momentos livres a tranquilidade de um bom livro ou a imensidão do mar. Protagonista da própria história, Amanda sempre soube enxergar oportunidades, aprender com cada desafio e transformar sua trajetória com determinação. Oi, Amanda, seja bem-vinda à Protagonista, é um prazer te ter aqui. Oi, Jaque, prazer é todo meu. Bom, vamos falar, desse assunto tão interessante que é um frigorífico. Poucas pessoas talvez conheçam todas as tecnologias que tem num frigorífico e todos os processos, Quais são as principais normas que um frigorífico precisa ter? Olha, Jaque, são inúmeras normas, A gente tem uma grande norma abrangente, que a gente chama, entre o pessoal da área de RISPOA, que é o decreto que determina a inspeção dos produtos de origem animal, que é, na verdade, um ponto especial ali onde o fiscal federal está diretamente relacionado em garantir que os animais, que são transformados em alimento para nós, eles tenham sanidade, não vão levar nenhuma doença aos consumidores, e outras, muitas normas com relação a pontos específicos, também dependendo da espécie. E como é que a tecnologia ajuda, a garantir toda essa segurança? Hoje em dia, a gente está num avanço de tecnologia na indústria frigorífica, A gente vem tendo algumas normas também que estão flexibilizando e incentivando essas instalações dentro dos processos. Ajuda muito, porque pensa num processo de receber um animal vivo, transformar ele num alimento, a gente tem muitos dados, Então, essas tecnologias, elas estão ali cada vez mais sendo implementadas para estar trazendo mais segurança na obtenção desse produto e também na avaliação do gestor, do gerente, que fica ali olhando os processos e tendo certeza das decisões que ele está tomando ali no dia a dia. E o que seriam essas práticas de autocontrole que acontecem dentro de um frigorífico? Ótima pergunta, Jaque, porque esse assunto também está em alta, A gente tem mais ou menos uns 3 anos aí que uma lei importante, muito conhecida também como Lei do Autocontrole, foi implementada aqui no nosso país, e ela nada mais é do que fortalecer as práticas que a indústria já se descreve para si mesma. Então, ela tem um monte de normas a serem seguidas, mas cada uma tem suas particularidades. E para isso, ela descreve procedimentos descritos mesmo, manuais e orientações e registros, onde cada uma estabelece para si alguns controles que esses sim são checados pelos fiscais federais na prática. Quais hoje são os maiores desafios que a gente pode dizer que um frigorífico tem? Muitos desafios. Acho que a cadeia da sustentabilidade também, no sentido de se manter como um negócio sustentável ao longo prazo. Muito também no sentido de mão de obra. A tecnologia vem para ajudar, mas é uma mão de obra que exige muito, É um ambiente fechado, frio, Então é diferente de trabalhar no campo, aberto. Então, além de tudo, mão de obra especializada também, a gente sente necessidade, de estar sempre atualizado com relação às inúmeras normas que estão mudando o tempo todo. E esse relacionamento próximo, com a fiscalização, e estar ligado nas tendências globais, porque o Brasil é um exportador, o maior exportador do mundo de carne. Então, a gente tem que estar sempre ligado nas exigências dos outros mercados. Quando a gente fala aí de mão de obra, Amanda, como é que é a participação da mulher dentro dos frigoríficos?
Olha, desafiadora, né? É um ambiente muito masculino, mas assim, a gente tem a área técnica que é majoritariamente feminina dentro das fábricas. E com isso eu acho que também tem muito do nosso jeito, né? A gente no convencimento, no poder da fala, no treinamento, a fala do treinamento e da capacitação ali do pessoal, das pessoas, ela é essencial. Eu acho que as mulheres têm muito disso, né? Mas eu acho que muito mais da mão de obra feminina ali dentro nós temos a capacidade de ser multitarefas, que eu acho que é um diferencial, e a gente olha com muito detalhe para os processos. E eu acho que isso também ajuda muito a gente ter sucesso ali nessa área técnica dentro da indústria frigorífica. Tem aumentado, que seja nessa área técnica, nesse background, tem aumentado a participação da mulher? Sim, e cada vez mais saindo na área técnica para assumir posições de gestões generalizadas, né? A gente via muita mulher na indústria frigorífica antes na área de qualidade especificamente, né? Que é essa área técnica que a gente está falando. Mas a cada vez mais eu vejo ela saindo dessa área e assumindo gerências industriais, né? Que é cuidar da planta frigorífica como um toda. E isso é um orgulho enorme, porque capacidade a gente sabe que tem de sobra. Que legal! E quando a gente fala de frigoríficos, né, Amanda, a gente sempre pensa nos grandes frigoríficos, mas hoje o Brasil ainda tem pequenos frigoríficos também, né? E eles precisam seguir as mesmas normas que os grandes, certo? Certo, as normas são as mesmas para todo mundo. O que muda é geralmente se esse frigorífico ele já está exportando e dependendo para onde ele está exportando. Que aí muitas vezes ele tem que seguir regras adicionais além do que a gente faz no mercado interno. Existe esse mito, né, relacionado de que a carne que vai para fora é melhor da que fica aqui dentro. Não é isso. É exatamente as mesmas regras. O que muda é que às vezes o mercado externo tem uma exigência diferente do que a gente preconiza aqui para dentro do Brasil. Até pegando esse gancho que você falou, falando de sustentabilidade, no mercado externo tem cada vez mais buscado produtos com sustentabilidade. E cada vez mais a gente está entregando esse produto, Amanda? Cada vez mais. E onde a gente não está correndo atrás para entregar. A gente vê isso cada vez mais sendo exigido também por stakeholders, né? Grandes indústrias frigoríficas que têm capital aberto. Isso é exigido há muitos anos, não é novidade. E agora a gente tem muito em voga também mercado europeu, né? Exigindo que o Brasil se adapte a muitas questões ali e está cada vez mais indo atrás e cumprindo o planejado. Ainda é um mercado pouco conhecido, né? Mas se quem está assistindo a gente tiver vontade de abrir um frigorífico, quais seriam as dicas que você daria para essa pessoa? Olha, Jaque, planejamento. Planejamento porque não é simples, né? É uma cadeia que você tem que ter o início lá ainda nos animais vivos, pensar na origem, né, dessa matéria-prima, na transformação, que é um investimento alto, né, de tecnologia, além de tudo da parte técnica e burocrática de registros, licenças de funcionamento, pensar também nessa questão de disponibilidade de recursos, como água, por exemplo. Então tem que ter planejamento para investir nessa área. E você acredita que o Brasil ele ainda é promissor quando a gente fala desse setor? Ou seja, tem um número de frigoríficos menor do que a demanda ou do que a demanda que ainda está por vir? A gente tem visto um crescimento muito grande, não só de ampliação de plantas, como também de novas plantas sendo inauguradas, né? Então eu vejo realmente assim, que o Brasil ele é muito promissor, mas às vezes não em número de plantas produtoras, mas sim em otimização das que já existem. Né, produzindo mais dentro daquelas que já existem. Legal. E como é que você vê, né, o impacto da nossa exportação de carne no mercado interno? É oferta e demanda, né? Já que a gente tem muito isso, né? Claro que quando a gente tem muita oportunidade de exportar, as grandes indústrias que já têm, né, liberação para fazer esse tipo de comércio, elas vão optar pelaquela que dá mais lucratividade. Então, existe sim esse impacto, né? Mas eu não vejo nenhuma chance de o Brasil ficar desabastecido, né? Nós temos muita capacidade produtiva e não vejo que existe um impacto relacionado a desabastecimento, não. Muito legal, Amanda. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você. Super interessante, né? E você tem muitos anos dentro desse setor, né? Sim, já. Na verdade, sempre desde que eu me formei, né, lá atrás, já comecei a trabalhar ali na área frigorífica e estou desde então. Então, vamos fazer aí uns 16 anos, mais ou menos. Não vamos falar a idade, né? Mas por aí. Claro. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você. Obrigada. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre gestão de pessoas no agro, como estruturar equipes e garantir crescimento justo. Voltamos já!